Às vezes, você está aqui pesquisando em sites, tentando aprender com isso, com aquilo. Outras vezes, você está aqui também, sozinho. Outras vezes, você está até sentado com paciência para pesquisar, para ir atrás. E ainda outra, você continua tentando, mas sozinho. Olha só, tentando nesse mar de oportunidades e possibilidades, mas você continua apenas tentando. É exatamente isso que eu quero falar com você no vídeo de hoje. Pare de estudar inglês de forma aleatória. Bora! Hello my friends, Brunão Nice aqui. No vídeo de hoje eu quero te dizer o seguinte: pare de estudar inglês de forma aleatória. Por que de forma aleatória? Quando foi minha vez de começar a aprender inglês, não tinha tantas opções. Cara, não tinha tantos streamings como tem hoje, não tinha tanto site como tem hoje, não tinha tanta IA como tem hoje. Então o que tinha, que era um dicionário de papel, que era alguns aplicativos de celular que estavam aparecendo, mas eles eram bem limitados. Então, como tinha pouquíssima coisa, não tinha muito o que fazer. Era só mergulhar no que tinha que você ia alcançar alguma coisa. Mas o que eu quero te dizer é, pare de estudar inglês de forma aleatória. O que é de forma aleatória? Uma hora você está aqui num site, está tentando, seguindo um professor, tenta e não tem resultado. Outra hora você mergulha nos aplicativos de estudo e faz por um tempo, faz, mantém a ofensiva e daqui a pouco não chega em lugar nenhum. E aí você vai se frustrando nesse processo. Então, para resumir, e o inglês ele é simples, mas eu quero te explicar a profundidade dessa simplicidade. Imagina que a fluência ela é composta por duas coisas. 50% dela é estrutura e 50% dela é vocabulário. Agora vamos destrinchar o que seria a estrutura. Então, para você dominar uma estrutura que você vai usar o resto da sua vida, essa estrutura, em qualquer nível de inglês que você fale, seja básico, seja intermediário ou seja avançado, ou seja próximo do gringo, você vai ter basicamente 23 tópicos que você precisa de verdade dominar, 23 assuntos de base, de estrutura que você precisa dominar. Então, vamos lá. O primeiro deles, naturalmente, o alfabeto. Por que o alfabeto? Você vai aprender o som das letras. E isso vai ser importante quando você vê uma palavra, você sabe o som original daquela letra, a característica dela, então você já vai diretamente para ela, como a letra R, por exemplo. Né? O som principal da letra R é o R, como na palavra porta, por exemplo, né? Para quem é do interior não tem dificuldade de falar porta. Então esse é exatamente o som de todas as letras R's que aparecerem em todas as palavras em inglês. Segundo, números. Por que números? Porque tudo que você vai usar, tudo que você vai falar, em algum momento aparece algum número, seja ele ordinal, seja ele cardinal. Ok? Seja o número normal ali ou o número que você faz contagem. Os números ordinais, você pode ir até o 31º, que tem a ver com os dias de um mês, né? Você não precisa ir lá para o 70º, para o 200º, esquece isso. Vai até o 31, que tá ótimo. Depois, dois tipos de pronome. Pronome pessoal e pronome objetivo. Pronome pessoal são aqueles caras que fazem as ações, lembra? I, you, he, she, it, we, you, they. Esses são pronomes pessoais. Pronomes objetivos, aquele que recebem as ações. Me, you, him, her, it, us, you, them. E os usos e as funções desses dois tipos de pronome. Depois, comportamento de verbo. O que seria esse comportamento de verbo? Presente, passado, passado do particípio e futuro. Né? O futuro nada mais é do que o will com o verbo no presente. Contudo, você saber como ele se comporta no presente, no passado e no passado do particípio, já vai te resolver a vida para todo sempre em relação ao comportamento de verbos. Pois, conjugação de verbo. Como se conjuga verbo? De forma simples. Esse é um assunto muito pertinente que você vai usar o resto da sua fluência. Depois, simplão, dia da semana e meses do ano. Memorizou, só existe um domingo, um sábado, uma segunda, só existe um janeiro, um fevereiro, você nunca mais vai esquecer e você vai manter essa estrutura
sólida dentro de você, para a hora que você precisar, você lembra deles. Do, don't, does, doesn't, did, you didn't. Essa estrutura de verbo auxiliar que você usa em pergunta e nas negativas de presente e de passado, ok? Pois o abençoado do verbo to be, ou o desgraçado do verbo to be, como você queira considerá-lo. Então, por que o to be é tão importante? Cara, tem uma aula sobre isso, eu vou deixar o link dessa aula aqui, especificamente do verbo to be, e assiste ela, você vai entender por que ela é tão importante na construção da sua fluência em inglês. 3 palavrinhas, any, some and no, que quer dizer alguns e algumas, ou nenhum e nenhuma. Por que any, some and no são tão importantes? Porque você usa ela em perguntas e respostas positivas e negativas, né? Você tem alguns livros em casa? Sim, eu tenho alguns livros em casa. E depois você junta com thing, body e where. Então você entender a combinação delas, tanto nas frases positivas, interrogativas como negativas, vai te ajudar muito. Elas são muito úteis de verdade, para indicar uma quantidade não específica de qualquer coisa, né? Algum lugar, alguma pessoa ou alguma coisa. Palavras de intensidade de tempo. Quais são essas palavras que vão te auxiliar muito na sua fluência? Every, all, each, whole, entire e o during. Pega essas daí. Data. Como funciona a data? Cara, se você dominar isso, você não vai ter mais problema nenhum com data. Seja a data completa, seja o mês e o dia, seja o mês e o ano, seja só o ano, seja só o mês. Cara, a data já está aí exatamente para poder te dar suporte quando você precisar falar qualquer um dos formatos dela. Tempo contínuo, principalmente o presente. Então, uma característica do tempo contínuo é que ele sempre vai ter o verbo to be e o verbo principal sempre vai estar no gerúndio. Uma vez entendido isso, você já conquistou metade da sua liberdade. Verbos modais. Cara, são 12 verbos modais. Alguns estudos mais recentes deixaram aí só uns 10 verbos modais, mas eles são verbos auxiliares. Não são verbos que expressam ação, são verbos que fazem a conexão com a pessoa que está fazendo e com o verbo principal. Então, be, can, dare, do, have to, may, must, need, should, shall, use the to e will. Basicamente são esses 12. Mergulha nele. 3 verbos que caracterizam uma condição mais aquele if, que é o se. Né? Então, could, should, would. Eles também são verbos modais, mas se você colocar o if junto deles ali, que é o se, então, se eu fosse, se eu pudesse e se eu conseguisse, se eu partisse, se eu comprasse e por aí vai. Horas, what time is it? Se você dominar essa estruturinha de tempo, isso vai te servir de muito auxílio e vai te dar muita segurança para se comunicar quando você precisar falar sobre tempo, né? Hoje, amanhã, depois de amanhã, antes de ontem, o horário específico, né? Qual preposição usar ali quando você quer falar sobre hora, o período da manhã, tarde, noite e por aí vai. Casos possessivos, né? Quando a gente fala assim, my father's name is Carlos, my brother's name is John, ou então Bruno's beard is black and white, Bruno's t-shirt is black. E junto desses casos possessivos, você tem aí o my, your, his, her, its, our, your e o their, né, que são adjetivos possessivos também. Mergulha neles. Double-edged questions, que eles são de extrema importância para você construir frases. Who, what, where e when. Como é que você constrói frase com isso, né? Você vai colocar lá who, John, what, speaks to his mother, when, every day, you were in his house, tá? Então, essa estruturinha do who, what, where e when vai te ajudar sempre a construir a frase da maneira que você quiser, porque você sabe a ordem de quem, o que faz, onde e quando faz. There is versus o have, né? Que é o verbo ter de existir e o verbo ter de possuir. Então, se você pegar essa manha, se você entender que quando você quer dizer assim, ó, tem um carro ali na frente, não é have a car, é there is a car. Agora,
Eu tenho um carro, aí sim, então I have a car. Então mergulhar nesse there is e no there are, na diferença dele comparado com o have, que é o possuir. A intenção futura, que é o famoso I'm gonna, né? Que é o to be, going to, mais o verbo. O brasileiro usa eu vou para tudo, então esse I'm gonna já é o eu vou para você colocar algum verbo depois. Então, I'm gonna sleep, I'm gonna buy, I'm gonna eat, I'm gonna watch. Esse I'm gonna vai te salvar quando você quiser afirmar que você vai fazer qualquer coisa, tipo, é certeza que vai acontecer. Usa esse I'm gonna e coloca o verbo depois. Um pouco sobre comportamento de adjetivos e preposições, principalmente in e at. Cara, principalmente, porque o on, ele já vai estar lá nos dias da semana, né? Quando você vai falar no sábado, no domingo, on Sunday, on Saturday. Então, principalmente o uso do in e do at, dá uma mergulhada nisso. Aprender a falar um pouco sobre rotina, que é usar literalmente o presente simples, né? Eu acordo, eu vou trabalhar, eu recebo mensagem, eu leio e-mails, eu respondo e-mails, eu tomo banho, eu tomo café, etc. Por último, e não menos importante, como os verbos modais se comportam, né? Você não precisa usar os auxiliares do e don't para trabalhar com verbos modais. Então, mergulha um pouco nisso para saber como eles funcionam, ok? E agora vamos partir para o vocabulário. Onde você vai adquirir vocabulário para poder colocar nessa base desses 23 itens que eu te falei? Onde você vai adquirir? O primeiro, que para mim foi basicamente 80% de todo o vocabulário que eu adquiri, estava na música. Então, se você gosta muito de ouvir música, cara, não perde tempo. De verdade, não perde tempo. Vai pra cima, pega as músicas em inglês. Na música, você vai aprender um pouco de estrutura? Até vai, mas música é arte, e a arte é livre de estrutura gramatical. Então, pensa no vocabulário que você vai receber se você mergulhar ali. Não vai lá no site e pega a tradução da música, não. Vai indo de pouco em pouco. Ah, o que essa palavra significa nessa linha? O que essa palavra significa nessa outra linha? Vai dando uma mergulhada, pega uma música por semana. Todo dia vai, pega um pouquinho, aprende mais um pouco de vocabulário, faz frase com aquilo, memoriza, acha um uso daquele vocabulário para você, um uso pessoal, onde você pode usar aquela palavra. Ok? Não fica gastando muita energia com expressões e vocabulário que você nunca vai usar. Segundo, TV shows, que são os seriados. Eu vou indicar dois aqui, porque Friends e How I Met Your Mother, eles são assim, de forma disparada, os melhores pra gente poder mergulhar neles. Por quê? Porque eles falam sobre relacionamento, eles falam sobre coisas do dia a dia. Então eles não têm aquele cunho técnico, como tem o Dr. House, por exemplo, que fala muito sobre a medicina, sobre doença, sobre cirurgia, sobre medicação. Então, Friends e How I Met Your Mother, basicamente, eles vão te dar uma base enorme de expressões divertidas e de vocabulário que você vai usar no dia a dia, ok? 2. Perfis de gringos, seja no Insta, seja no YouTube. Vou te dar uma dica aqui de um canal que chama English with Brittany. English with Brittany. Brittany é uma professora, se eu não me engano ela é americana, e ela tá sempre com a filha dela. E ela, cara, ela tá sempre em casa fazendo uma receita, ensinando o nome dos objetos, ensinando... É muito massa. Então, segue ela lá, dá uma mergulhada, que ela tem muita cultura americana para passar pra gente, coisas do dia a dia. Apps de estudo. Então, você pode tanto pegar apps de estudo, como Duolingo, como Aba English, como Elsa, como vários outros. Você pode acrescentar no seu dia a dia, mas também você pode pegar apps que são games, sabe? De formar palavra, formar frase, sei lá, tem tanto jogo que criaram. Procura English Games na sua Apple Store, no seu Play Store, que você vai achar um montão de coisa. Veja o que te interessa. Isso me ajudou muito na construção desse vocabulário. As últimas duas sugestões que eu te dou se você é um amante da leitura, pega um romance, pega alguma coisa que você gosta, um livro de ação, de ficção científica, pega ele em inglês e vai todo dia bem pouquinho lendo, marca aquelas palavrinhas que são importantes para você. E se você gosta de ler a Bíblia também, a Bíblia em inglês, ela tem aplicativo. Você pode baixar a Bíblia em inglês, que é o aplicativo YouVersion, e lá você vai ter inúmeras versões da Bíblia em inglês. Então, são dezenas de opções para você poder ganhar vocabulário. Contudo, eis que te digo, pare de estudar inglês de forma aleatória, foca nisso, em desenvolver esses itens da estrutura que eu te falei e mergulhar no vocabulário.
Então, enquanto você pode fazer as duas coisas juntas. Enquanto você está estudando um pouquinho de estrutura, você está acrescentando ali vocabulário para você e você vai ver que pouco a pouco você vai se sentindo mais firme, com mais segurança para poder construir as frases que você quiser. Comece escrevendo e vai treinando na fala, que a hora que aparecer a oportunidade você já vai estar pronto. Espero que tenha te ajudado. O Batman está aparecendo em algum dos cantinhos aqui. Segue, compartilha com alguém que você sabe que está perdido, precisando ter uma direção para de verdade aprender inglês nesse ano de 2025 ainda. Bye bye, te vejo no próximo vídeo.